E nós temos aqui a presença ilustre, ele que faz o maior sucesso nas redes sociais. Ele é youtuber, comentarista. Ele chama-se A Hora do Strike, na Gazeta do Povo. Ele mora na Austrália. Eu não sabia que ele mora na Austrália. E eu quero saber agora tudo dele como pessoa física. Por que ele foi para a Austrália? Por favor, pode colocar para mim, por gentileza, o Kim Paim. Fala, Kim. E aí, Emílio, beleza? E aí, galera, Zuzu, Fala, parabéns pela filhinha. Obrigado. Salve, Alba, salve, Sami, salve pra todo mundo. Ô, Kim, você é de onde aqui do Brasil? Você nasceu onde? Sou de Feira de Santana, na Bahia. Segunda maior cidade lá do interior baiano. Na verdade, segunda maior cidade da Bahia, né? Maior é Salvador. Show. Sim. E aí, você se formou em... Por que você tá na Austrália? O que te levou pra Austrália e quanto tempo você tá aí? Uma história bem resumida. Eu primeiro comecei um curso, comecei fazendo odontologia na faculdade estadual lá da minha cidade. No meio do percurso não gostei, fui estudar engenharia. Engenharia estava mais ou menos ok lá, meados de 2012, 2013. Só que eu fiz engenharia elétrica. Na minha cidade, até então, o único mercado que teria seria a questão que envolve distribuição de energia elétrica, né? Trabalhar com projeto aí, poxa, trabalhar aí em São Paulo é o que? Copesp? Não sei. É concessionária de energia elétrica aí de São Paulo. Não queria fazer isso na época, estava estagiando, e aí esse que chega o engenheiro para mim e fala, cara, por que você não tenta ser trainee? E aí eu fui olhar o que precisava fazer para ser trainee e vi que tinha que saber falar inglês. Meu primeiro objetivo, na verdade, primeira meta seria meio que ir para a Irlanda. Porque eu não sei, acho que tem um amigo meu que foi para a Irlanda. E aí, no meio do curso, eu conheci um colega meu de faculdade que ele falou, cara, vamos para a Austrália, porque a Austrália tem praia, a gente vai surfar. Aí o nome era Thiago, eu falei, mas Thiago, eu não surfo. Não importa não, mas eu surfo, vamos para a Austrália é bom. Aí eu falei, tá bom, vamos para a Austrália então. Aí, na hora que chegou a hora de vir, eu vim, ele não veio. Então, assim, né, ele me convenceu para vir e me deixou na mão. Aí eu trouxe outro amigo meu e vim para cá, lá em 2015. Então, já tenho aqui 6 anos aqui no país. Então, basicamente, australiano. Boa. Muito bem. E você começou a fazer comentário político, você entrou, que a gente chamava de, na época, como é que era? A direito universitária. Isso. Porque até então... Jovens. Isso. Até então a gente não tinha essa visão. Acho que começou em 2013, né? Começou naquela manifestação, não vai ter Copa, tal, não sei o quê. Não tinha essa representatividade e você entrou nessa. Por que você começou a fazer esses comentários aí, Kim? Cara, 2019 foi um ano bem confuso, bem complicado. Teve várias brigas aí internas dentro da direita. O Alba mesmo aí participou de algumas confusões. E aí teve alguns episódios ali no segundo semestre de 2019 que estavam me incomodando muito na situação. O que estava acontecendo, né? Eu falei, cara, eu acho que eu consigo explicar isso daqui de uma forma, sei lá, mais interessante. E aí acabei gravando um vídeo. O vídeo teve uma certa repercussão, né? Sei lá, bateu 10 mil visualizações na época. E aí, desde então, eu falei, cara, vou continuar. E todo dia um vídeo, e aqui estou eu, né? Então, mas começou como quem não queria nada. Sim, vocês são caras assim que não estão ligados a uma empresa de mídia, como é Jovem Pan, Independentes. Como é Jovem Pan, tem Bandeirantes, um veículo de comunicação, né? Um veículo e você... Independente. E vocês passaram a ser independentes e sofrem algumas perseguições, não é? Mesmo dos jornalistas antigos que falam que são blogueiros, tal, eles tentam dar uma diminuída nesse pessoal que faz... O jornalismo pela internet. Seria mais independente, né? Você está sozinho aí, né? Você está sozinho, você não tem uma empresa, não tem um selo. Quem segura você. Hoje eu trabalho na Gazeta do Povo, né? Às segundas-feiras. A Gazeta do Povo tem um programa meio de comentários políticos, né? A Cristina Grêmio, que faz parte do Pingo dos Is, é minha chefe lá. Então aí a Cristina Grêmio, a Bárbara, do que eu atualizei, ela tá cada 15 dias, aí vai o Lacombe, vai o Leandro Ruschel. Eu tô lá fixo. Toda semana eu tô junto com a Cristina e o Gustavo Gaia. E aí vai rotacionando um quarto convidado. Mas, em geral, todo dia de manhã, é eu lá no meu canalzinho, trazendo as notícias. E aí é engraçado, assim, vez ou outra que tem uma certa repercussão, você falando na questão de blogueiro. Se eu dou um aperto na esquerda, é blogueiro. Mas se dá um aperto na terceira via, vez ou outra, falam, não, jornalista, não sei quem, fez um documentário. Até o pessoal costuma respeitar. E quando que você se interessou pelo jornalismo investigativo? Eu acompanho o seu conteúdo, eu vi que você é um cara ativo no Twitter e produz muito no YouTube, né? Vai comentando os fatos políticos. De onde veio esse interesse pelo jornalismo investigativo? Cara, isso é interessante, porque eu
eu sempre tento fazer um conteúdo, né, bem visual. Sempre tento trazer todas as notícias do que eu falo. E eu sempre tento trabalhar com as notícias da grande imprensa, que é para até evitar qualquer tipo de crítica. Ninguém falar, isso aqui é mentira, notícia falsa, é fake news. Aí eu aponto, a notícia da Folha de São Paulo é fake news, a notícia do Globo é fake news. E então já é uma jogada, né? E assim, eu comecei a fazendo meio que um formato de vídeo. E no meio desse percurso, né, principalmente assim, observando bem as redes sociais, eu gosto bastante do Twitter, eu comecei a perceber que, assim, que tinha muita gente que acabava trazendo algumas informações bem interessantes. E aí, certa vez, apareceu lá uma menina, ela fez uma thread, na época era Cássia Noronha, ela fez uma thread bem interessante lá no Twitter, comentando sobre algumas coisas que vinham acontecendo na época no Brasil. Aí eu transformei aquilo ali em formato de vídeo, né, explicando, trouxe algumas informações extras, botei bonitinho, aí fui fazendo uma coisa, fazendo outra, fazendo uma coisa, fazendo outra. Quando eu fui parar para ver, você vai aprimorando, né? Conforme o tempo vai passando, você vai conseguindo aprender novas formas de pesquisar. Inclusive, assim, o próprio Google em si, ele tem algumas ferramentas diferentes, aquelas buscas avançadas, de poder filtrar por data, a mesma coisa do Twitter, as listas do Twitter, né? Você fazer alguns perfis, começar a acompanhar os jornais, e aí vai indo, e quando eu fui ver, sei lá, já estava vários dossiês no canal sobre diversos temas. Ô, Kim, e esses dossiês que você faz, você já tomou alguma chamada já? Porque você tá mexendo com política. A gente sabe que a política é um vespeiro muito perigoso. Você já tomou uma chamada e falou assim, ó, tira esse vídeo aí, alguém já te ameaçou por causa de algum dossiê que você fez? Cara, ameaçar só teve, assim, não sei se por um dossiê, mas assim, teve 2 casos que são interessantes. Um caso foi um dossiê, na época eu tava falando do pessoal do Antagonista e um grupo aí do mercado financeiro que eles tinham ligação. O vídeo é proibido de passar no Brasil, mas tá no ar. E tinha um rapaz aí ligado ao MBL, o guru do MBL, Luciano Ayan, que eu comentei bastante à época, principalmente em 2019, 2020, a participação desse pessoal, como o Ayan contava em entrevistas que ele alimentava a CPMI das fake news pro Alexandre Frota, que ele achava que os materiais dele também estavam chegando na mão da Joyce Hasselman. E eu fiquei batendo bastante nessa tecla diversas vezes, e ele gravou alguns vídeos na época falando que ele bate doído, que ele ia fazer um relatório, que ele ia colocar o meu nome na CPI e tudo mais, mas até então não aconteceu nada. Tirando isso daí, sem demais problemas. Aí um vídeo ou outro assim, vez ou outra aparecendo, sei quem, sei lá, abriu uma reclamação, eu vou lá, respondo pro YouTube uma vez uma coisa ou outra, mas não teve até então nenhum vídeo que precisou ser removido do ar. Kim, eu percebo que muitos dessa nova leva de jornalistas independentes moram fora do país. Você acredita, se você estivesse morando no Brasil, você conseguiria ter a mesma liberdade? Digo pelas sanções que são feitas também, processos, eu não sei como que anda isso. Você já foi, pelo visto você não foi formalmente processado, né? Mas você acha que isso tem a ver com o fato de você estar na Austrália, ou teria a mesma tranquilidade se você morasse, por exemplo, em Feira de Santana, sua cidade natal? Não, creio que no Brasil as coisas seriam bem diferentes. Eu venho observando o cenário, a gente vem observando as pessoas no Brasil, dos mais diversos grupos políticos, e a coisa você vai vendo, né? Não está na normalidade. Tem diversos temas que, por exemplo, eu evito falar, alguns porque não são minha área de especialização, um tema assim que eu realmente foco. Eu sempre tento focar em Brasil, política nacional, assim, política mesmo, nua e crua. Eu não faço vídeos investigativos todos os dias. Hoje, por exemplo, o vídeo do dia eu estou falando bastante de eleições de 2022, fazendo algumas análises, analisando essa questão partidária, o que a gente pode esperar nos próximos meses e tudo mais. E tem o vídeo mais investigativo. Mas eu fico sempre assim, né? Tem alguns temas que eu falo, isso aqui eu não vou falar porque, sei lá, a Big Tech não gosta, isso aqui eu não vou falar porque para não arrumar confusão com o grupo X, grupo Y. Vamos falar de política, vamos trazer alguns fatos e vida que segue. Muito bem. Sim. Eu gostei dessa sensatez. Sim, ele foi agora. Eu gostei dessa sensatez. Ervilito, você quer saber alguma coisa do Kim? Eu gostaria de saber, ele falou da análise dele aí política a respeito do cenário para as eleições de 2022. Como você vê aí as pesquisas eleitorais que têm saído principalmente na grande imprensa? Bom, a pesquisa vem demonstrando aí que só tem 2 vias, ou é Bolsonaro ou é Lula. O pessoal da terceira via aí fica tentando emular que existe uma possibilidade, isso estou falando a nível nacional, creio que não tem. Eu acho que as últimas pesquisas vêm retirando um pouco o poder de articulação do Lula. Eu costumo dizer para o pessoal no canal o seguinte, que a gente tem essa nova política, né? Pois pessoal que vê das redes sociais, está lá no Congresso, o próprio uso das redes sociais e tudo mais,
E a gente tem a vera política, né? Os grandes caciques, isso, aquilo, outro, ou os conchavos, como a gente tinha a política clássica. E essas pesquisas eleitorais, por mais que, sei lá, você não acredite, fulano não acredita, até os políticos não acreditem, elas ainda servem para dar um direcionamento, né, e servir como uma moeda de negociação. Você pode mostrar, né, pô, olha para mim, eu estou bem posicionado, tenho, sei lá, 40%, 50% dos votos, sou o candidato favorito. Então você consegue pleitear mais na hora de negociar uma coisa aqui, negociar uma coisa colar, você colocar o seu candidato a governador, sei lá, o seu candidato a senado. Então, o que eu venho observando nos últimos dias, nas últimas semanas, eu venho vendo a redução da resistência por parte da esquerda para catar o nome do Alckmin, né? O Lula vem dando a desidratadazinha, vem tendo o crescimento de Bolsonaro. Pelo lado do governo, eu percebo que tem algum barulho ainda, alguma confusão. Se comentava muito no final do ano passado que, conforme Bolsonaro fosse adentrar ao PL, seguir aí com o pessoal, os tais partidos aí da base esperavam meio que um reequilíbrio de forças. Todo mundo quer botar uma bancada grande. Hoje a política tem uma coisa que eu acho que é bem complicado, que é a questão do fundão. Acho que a maior parte dos brasileiros não aprovam. Ao mesmo passo que a gente está muito travado a possibilidade do financiamento privado, né? Eu sinto que às vezes para, sei lá, matar o carrapato, acabaram matando a vaca. E a gente agora tem um fundão. Então, o fundão é proporcional ao tamanho da bancada no Congresso, deputados federais. E aí, no final do dia, todo mundo quer colocar deputado. Então, de um lado, o pessoal ali está cercando o Bolsonaro para tentar fazer grandes bancadas e quer um apoio de Bolsonaro, quer, quem sabe, puxar, né, aqueles nomes mais famosos, puxadores de votos. E por parte da esquerda, a mesma coisa. O PT sempre foi um partido que foi bem pulverizado. Você nunca teve assim, um candidato no PT com uma grande expressividade de votos. O PT realmente sempre soube fazer base e distribuir bem. Acho que o candidato mais votado da história do PT foi o Lula, quando foi candidato a deputado, 600 e poucos mil votos. Diferente, sei lá, você pega Eduardo Bolsonaro, mais de 1,5 milhão de votos em 2018. Então, vem se construindo esse cenário, os partidos aí rondando de um lado, a esquerda acho que está bem direcionada, a única coisa que acho que ainda não está solidificada, porque está tentando ainda elevar o passe ao Kassab, lá no PSD, né? Está agora chamando, trazendo o Eduardo Leite para perto, não, venha, não vai ser mais o Pacheco, como se o Pacheco tivesse qualquer possibilidade de vitória, para tentar, né, sei lá, fazer um pouco de difícil para o Lula, para ver como é que faz no segundo turno. O Caçabão quer colar em quem tiver mais votos. Peça que paga. Eu vou fazer um break só para a rede, né? Então vamos lá, o break para a rede, a gente continua aqui, o papo tá muito bom com o nosso querido Kim. Eu vou passar aqui o Twitter dele, as redes sociais, o YouTube, onde ele tem lá, é youtube.com/Kim Paim. O Instagram e o Twitter, Kim Paim. Kim com K, Paim, Kim Paim. Muito fácil para você acompanhar e lá tem todo o trabalho dele e todo o caminho. Vai lá, Reginaldinho. Vamos lá. Muito bem. Rússia e Ucrânia, eu acompanhei a thumb. Rússia e Ucrânia? A thumb do Kim Paim no Strike, ele fala na Gazeta do Povo, ele fala assim, ó, não, faz um tempinho já, mas Rússia versus Ucrânia, o fracasso dos Estados Unidos e de Joe Biden. Qual que é a sua análise? Bom, eu não cheguei a falar realmente do fracasso americano, mas assim, eu não sou especialista em geopolítica, né? Eu acho muito difícil, sei lá, um tema surge e todo mundo já vira especialista. Agora eu sempre tento olhar, né, o que está acontecendo lá fora e o que pode impactar no Brasil. E o que eu não estou morando no Brasil, né? Mas minha família está no Brasil, meus amigos estão no Brasil. Quero que o nosso país vá para frente, ninguém sabe até onde voltar no futuro. Mas o que é que eu vejo que está acontecendo até o momento, né? Eu diria um fracasso talvez do mundo ocidental. Eu fico olhando essas sanções que elas estão sendo aplicadas. Eu tô meio que com o Emílio está ouvindo vocês falando mais cedo, né? Quem acaba sofrendo no final do dia é o venho russo, é o venho ucraniano, as crianças, é o povão. E a gente vai vendo essas sanções. Eu não tô vendo até o momento nessas sanções ajudarem a derrotar o Putin. O Putin segue lá, feliz da vida, dando cambalhotas, segue lá avançando no território ucraniano. A Ucrânia continua gritando, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, alguém manda uma coisa aqui a colar, vamos aqui tentar resistir. E o pessoal continua aplicando mais sanções. E nesse meio passo aí a gente vem vendo assim, algumas coisas, eu venho observando e me preocupa, porque eu vi o que foi 2020, eu vi o que foi esse período de pandemia, e, sei lá, a gente percebe que quando um direito meio que ele fica flexibilizado, né? A sua liberdade começa a flexibilizar, começa a ficar difícil você recuperar. E aí você vem vendo, o Facebook agora meio que está permitindo o discurso de ódio. Agora pode, não porque o Putin é malvadão. Não, vamos remover esse pessoal aqui do sistema financeiro. Mas
você está removendo o cidadão do sistema financeiro, mas o país ainda vai comprar o petróleo, que é o grosso do dinheiro, mas isso não está fazendo muito sentido. Aí na República Tcheca, o Ministério Público de lá, né, a PGR, estava olhando tweets dos tchecos, porque se você apoiasse o Putin, você podia estar classificado ou no crime de apoiar um crime ou no crime de apoiar genocídio. Aí eu falei, pô, isso aqui é complicado, porque no Brasil, né, tem um presidente aí que fala que ele é genocida. Então, se você apoia esse cara, quem sabe no futuro, né, a gente pensa em Amazônia, o pessoal fala demais, sei lá, passa aí 2 anos, resolve lá conflito, aí o pessoal começa a olhar pro Brasil, ó, olha a Amazônia, hein? A Amazônia tá ali, a galera não tá tomando conta. Não, vamos ter que botar algumas sanções no Brasil porque não estão tomando conta da Amazônia. Então eu olho para toda essa situação de forma assim bem crítica, né? Eu fico me questionando o que essas sanções estão ajudando realmente a solucionar esse conflito e pensando, né, o que poderia acontecer no Brasil num futuro. Caso, por exemplo, né, não tome conta da Amazônia, a Amazônia está pegando fogo, agora vão querer extrair potássio, né, os minérios lá para fazer fertilizante nas terras indígenas. Meu Deus, um absurdo. Precisamos salvar o Brasil dos brasileiros. Sim, sim. E tem força para isso, né? Tem força e tem lobby para isso. E tem organização. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Alex Paim, que é um homem... Alex Paim. O Alex Paim. É nosso roteirista. Mas o Alex é o... Ele acorda às 7 da manhã. Eu sabia que eu tô meio velho, eu sabia que eu ia dar essa rateada. Mas desculpa, Kim. Kim Paim. É o seguinte, estava eu, você que é um homem dos dossiês, e tem algumas coisas na vida que nós não temos resposta. Não fecha a tampa. Sim. Eu aprendi isso no banco escolar, na EPG antiga. Isso. EPG. Eu fiz Escola EPG. estadual. Fiz EPG. Primeiro grau. Quem é da escola estadual sabe o que é bullying Grande e Cleóbulo. sabe o que é isso que eu Mas vou na falar. época era... Quando você era bem tinha uma fumava dúvida, muito falava, cuecão no professor, eu recreio. tenho uma dúvida. Ela fala assim, dúvida? Copia e decora. E acabou. Você tinha Não que copiar pode questionar. e decorar. Essa resposta ninguém tem. Por exemplo, Covid, que muita gente já esqueceu da Já, Covid. não é- E você pauta está na antiga. Austrália... Você é um homem que está na Austrália e você sabe que aí na Austrália nós tivemos essas restrições muito severas. Nova Zelândia. Inclusive várias vezes... Nova Zelândia, né? Nova Zelândia e Austrália também estão ali, né? Nós tivemos aqui vários... Não, Austrália, veja o trabalho... exemplo. O exemplo da Austrália, o exemplo da Nova Zelândia aqui. Na época que o Bolsonaro andava de cavalo, aquela época lá. Aí passou-se o tempo. E hoje... eu fui olhar os números. O Brasil, ele tem 206 milhões de habitantes, correto? Perfeito. A proporção brasileira das pessoas que tiveram Covid ou têm Covid neste exato momento, Agora. hoje, certo? O Brasil teve 14,2% da população que tiveram ou estão com Covid, correto? Correto. 14,2% da linha do população raciocínio. de 206 milhões. A Austrália, que é onde o nosso querido Kim Paim habita neste exato momento, tem 24 milhões de população. Na Austrália, tivemos 15,2% de australianos que tiveram ou têm Covid. Hoje. Portanto, lá teve muito mais gente que contraiu Covid ou que está com Covid do que o Brasil nesse momento com o Bolsonaro Que foi um andando a exemplo. cavalo, aquela palhaçada que nós vimos. Só que nós temos a Nigéria, na África, que tem 186 milhões de habitantes. E lá, só 0,13 teve ou tem Covid. Doideira. Como é que você explica isso, Quero ver o dossiê Samidana? agora. Você que é do Instituto Você que tem os Samidana, dados. Isso aqui para- você, o John Hopkins, Brasileiro. e o Não nosso vem, querido pô, vem zoando, não. quem vai me explicar? Vai lá. Quem vai me explicar esses Essa números? conta essa matemática, conta não matemática fecha. que são números. Bom, primeiro Hein, que Kim? confiar em números da Nigéria. Não vem o não. Sistema Não vem com esse nigeriano. papinho, falar mal não. da pesquisa. Ah, lá, vai falar mal dos Não, números. é que eu John saiba, a Hopkins. Nigéria não tem Não, uma não vem, não. tecnologia de pesquisa Agora- de dados. Quero ver Por se favor, esse Kim. bigode mata. Por favor. Mas o Kim talvez saiba. Cara, aqui, assim, ó, em primeiro lugar, eu vou defender aqui, né? Moro aqui, já sou quase australiano. Acho que ano que vem já deve até ser cidadão australiano. Mas as pessoas eles falam: meu Deus, a Austrália, o caos, o que está acontecendo no país, restrições absurdas. Eu sempre falo pro pessoal, eu falo, gente, cada estado aqui tem uma realidade bem diferente do outro estado. Eu não acompanhei a Austrália como um todo. Dá para falar assim que o estado de Vitória, né, que a capital é Melbourne,
Teve as restrições muito maiores, realmente foi um negócio muito mais intenso. Agora, aqui no meu estado, Queensland, para tentar trazer em números, até eu acho que julho, agosto do ano passado, tinha 7 óbitos. 7. Desde 2020, né, quando começou, tinha 7 óbitos. A Austrália se fechou para o mundo, né? Uma ilha fica muito mais fácil, uma ilha gigante. Basicamente não entrava nenhum avião, só de australiano. E depois de um tempo, os estados começaram a se fechar para outros estados. Na verdade, todo mundo que se fechou para Victoria no início. Então, eu posso dizer que até, julho, agosto de 2021, aqui no estado, por exemplo, nem máscara se utilizava. Não tinha nem máscara. Era literalmente assim, vida normal, vida que segue. Tanto que quando começou esse protocolo de máscara, uma coisa ou outra, acho que teve assim uma semana que foi aquele, meu Deus, mas depois você já andava na rua, você vê que ninguém estava de máscara, não, ao redor não precisa. Aí eles colocavam assim, não, se você está fazendo um exercício de alto desempenho, você não precisa tá usando máscara também. Então, na academia meio que ninguém usava, ficava nessa. Atualmente já não tem restrição de máscara para nada, né? Só foi esse tempo. E o que eu vi aqui, esse crescimento de casos, que aí o crescimento foi muito alto e rápido aqui, foi quando chegou a Ômicron. Não sei se eles olharam assim, a Ômicron é uma cepa mais leve, as pessoas não estão vindo a óbito, não adianta agora fechar, a gente não fez nada, a gente não tinha nenhum caso. Eles abriram de vez, aí todo mundo ficou doente de uma vez só. É a única forma que eu consigo enxergar, porque até então realmente assim não tinha casos. Se você pega assim um gráfico de Queensland até agosto de 2020, era, 0 casos por diversos dias seguidos, aí bota assim 3 casos. Aí eles isolavam os 3 casos, aí ficava lá 0, 0, 0, aí ia. Aí quando chegar a Ômicron, que aí sai de controle, aí vai, 30, 60, 100, 200, 1000 casos. Aí quando chegou em 1000, não tem mais controle, né? Nem adianta falar em lockdown. E aí o estado ficou naquela vai, não vai, e vida que segue. E a Nigéria, Samidana? A Nigéria, como explica? Ele perdeu o dossiê. O nosso piloto da TAP, que é muito assíduo ao Pânico, Portuga, ele falou o seguinte, que na Nigéria não tem exame de nada, não faz exame de colesterol, não tem nem comida Nigéria na... Não coleta os dados. Fala mal da Nigéria aqui, não. O piloto não falou fala isso. mal. Você quer discutir com o piloto? Não, o piloto passa por cima. Com o comandante. O piloto, ele passa por cima. Ele sai de Lisboa, vem pro Brasil, ele passa por cima da Nigéria. O piloto falou que assim, não tem condições básicas, então não fazem teste de Covid e morre um monte de gente por gripe, que talvez seja Covid e eles não contam. Tá desdenhando a Nigéria. Não, eu não. O piloto. Vamos aproveitar que ele tá comandante. nesse papo aí da pandemia e vamos para um lugar que tem uma treta. China e Austrália. Você que mora na Austrália, o Sami pode explicar um pouco sobre minério de ferro, mas a China também dizem que quer ser uma protagonista ou na guerra e tá ganhando espaço. Qual que é a sua opinião, meu querido? Protagonista. Cara, aqui na Austrália você percebe realmente assim uma grande presença de chineses aqui, desde a população, aqui tem muito asiático, muito mesmo. E você vê assim, né, eles tentam pegar aqueles setores chaves, logística, infraestrutura, setor de energia, basicamente ali aquele compêndio da nova Rota da Seda. Aqui na Austrália eles não estão conseguindo avançar tanto, mas quando você olha aqui os vizinhos, né, que é a Nova Zelândia, lá eles realmente... que é o exemplo para o mundo, né? A Jacinda, nossa, uma mulher progressista de esquerda, e realmente assinou de papel passado para abrir, né, o mercado da Nova Zelândia para adentrar a nova Rota da Seda. Estradas, portos, setor de energia, fazendas e tudo mais. Aqui na Austrália tá naquela tensão, né? Vai, não vai, mas até então eu espero, né, que não tenha nada demais. O grande problema aqui na região que eu tô vendo, né, olhando assim o mundo ocidental, é a Nova Zelândia. Lá o problema está bem mais avançado. Canhoteiro, né? Mas lá ele sempre foi canhoteira a Nova Zelândia, né? Desde que o mundo é mundo, né? Agora deixa eu fazer. O que é? Agora deixa eu fazer uma. O que é, Zuzu? Não é sustentabilidade. Primeiramente, lindíssimo. ESG, o Sami gosta também. O Sami gosta. Gosta do fundo verde. Do plástico. O Sami gosta da preservação da mata. Tem pergunta aí, Vilito? Manda lá. Estamos aqui com Kim Paim. Primeira vez que a gente conversa com, que é o grande sucesso aí nas redes sociais, youtube.com/Kim Paim, no Instagram. Tem uma audiência que gosta muito dele, tem gente que odeia também. Claro, a vida. Fala que é fake news, bigode. A vida é assim. Pois não. Eu vi que Sérgio Moro bloqueou o Kim Paim das redes sociais. Eu queria que ele explicasse essas tretas. Não, nunca me bloqueou, não. É fake news. Isso é fake news. Ele bloqueou um perfil lá na rede social, o Onsonaras, que
É o único perfil no Brasil que eu conheço que é o fã do Augusto Aras. Eu não sabia que isso existia, mas existe um perfil no Brasil que é fã do Augusto Aras. E isso é interessante, eu faço umas brincadeiras no vídeo às vezes, porque, sei lá, o Sami tem uma carteira de investimentos. Eu, às vezes, digo que eu tenho uma carteira de opiniões. Tem alguns perfis na internet que são interessantes de seguir, porque, sei lá, tem perfis que eu sigo que só fala de infraestrutura e algumas coisas assim ligadas à Amazônia e tudo mais. Tem perfil que eu sei que o cara só vai falar de política. Tem perfil, o Bolsonaro, eu sei que o que vai acontecer na PGR, ele vai trazer lá o resumo, assim, destrinchado. Ó, aconteceu isso aqui na PGR no Brasil, que envolve o Aras, envolve a Lindor, envolve isso, envolve aquilo outro. Então, vai. Mas de minha parte, até então, né, o Sérgio Moro nunca falou nada. Nenhuma palavra. Não sei se ele tem medo de mim. Quero ver, né? Se a gente não vai bater um papo esse ano, quem sabe. Aí tem várias perguntas para fazer para ele. Então várias coisas assim que eu vou comentando em vídeo, ele nunca responde. Foi um equívoco da minha parte, entendi errado, mas eu quero saber do que você acha e como você vê o futuro do MBL também. O futuro do MBL que se aliou aí ao Sérgio Moro. Como é que você enxerga? Ele tem dossiê, hein? Cara, assim, eu acho o dia hoje começou de forma assim bem interessante. Tem uma coisa que eu já falei assim, sei lá, umas 20 vezes em vídeo, ou talvez mais de 20 vezes, que eu sempre falo assim, Sérgio Moro, ele é um cara... Depois de um tempo você começa a entender como é que ele se comunica, né, para a população, para as pessoas, para o Brasil, para a classe política. Ele tem uma jornalista amiga, né, do maior jornal do Brasil, que ele sempre sai na coluna dela quando é assim alguma coisa mais institucional. Não, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro, sempre sai lá. Desde que ele saiu do governo, que ele vazou, né, tudo que ele ia falar lá no discurso dele. Mas enfim, hoje amanhã começa às 4 horas da manhã, ele lá na jornalista amiga, não, olha só, o Moro, ele vai romper com o MBL, mas o Moro não quer não, viu? O Moro aqui quer levar até o fim, mas a cúpula do Moro, mas o Moro, ele vai até o fim, o Moro é um cara honrado. Então já começa a criar aquele cenário para falar, ó, o Moro está sendo forçado porque está todo mundo abandonando, mas ele está lá até o fim. Aí vem, basicamente, né, o principal assessor de comunicação do Sérgio Moro, que é o Diogo Mainardi, né? Até brinco com ele, às vezes falo, né, que é o Mamateiro Mainardi, do caso lá do Mamata Connection. Aí lá vem o Mamateiro Mainardi, 6h58 da manhã, quebrei a cara. Ué, quebrou a cara, Mainardi? Soltou mais de 1.001 matérias desde o início de janeiro. Não, agora o Moro vai, agora o MBL, agora o MBL isso, agora o MBL aqui é outro, agora já abandonou. Cláudio Dantas, semana passada, até tentou, ele soltou a nota, ó, o Moro vai abandonar o MBL, o Moro ligou, não fala isso não. Aí ele já gravou uma live, eles que costumam botar o dedo na cara de todo mundo, você é bandido, você é criminoso, você é sociopata, o Mainardi mesmo é mestre em xingar os outros. Aí o Cláudio Dantas, não, olha só, não, o Moro ligou aqui, falou que não vai sair nada e... o MBL tá vivendo um inferno astral. Teve a coragem de tecer nenhum tipo de análise, nenhum tipo de comentário, né? Eles que normalmente são sempre os donos da razão. E se a gente parar assim para analisar, a classe política se questiona se realmente Moro vai ser candidato até a, sei lá, presidente. O pessoal às vezes brinca falando que ele vai ser vereador, não sabe nem se leva. E ele fica aí nesse discurso, não, eu vou até o fim, eu vou até o fim. Fim a gente não sabe qual é, mas assim, nenhuma chance de vencer, né? Tá aí só para brilhar. E a partir de 2023, o Moro vai ser o Guilherme Boulos do SG. Aí é do time do Sami aí. Roda Bolsa, SG, não, vamos avançar aqui, pauta de compliance, não compliance, precisamos de mais compliance no mundo. Vamos botar aqui mais regras, agências regulatórias, Corte Internacional no Brasil. Mas eu não sou a favor dessas interferências, não. Mas do não. ISG... Isso que eu ia te perguntar, inclusive, quando você vai, por exemplo, você fala do... Diogo Mamata Connection, sei lá. Você chega a tentar entrevistar o cara antes ou você vai como opinião mesmo? Porque às vezes você pode... Não, o caso do Mamata Connection é interessante, foi assim, ó. No ano de 2021, não sei se vocês vão lembrar, o Manhattan Connection, ele saiu da Globo News e aí foi pra TV Cultura, a TV do Dória, que a gente brinca. E aí eles falavam, não, aqui é um negócio que é 100% privado, não tem nada, não tem isso, não tem aquilo outro. E aí rolou na internet, né, o contrato que o pessoal achou que tinha um contrato de 8 milhões com a TV Cultura. Aí o pessoal começou a perguntar, pô, não era dinheiro privado? É a Mamata? É Mamata de 8 milhões? É uma Mamata... Aí começou a falar, né? Mamata Connection. Na época ele tinha brigado com o Cacai também. Ele falou, não, eu tô saindo aqui porque eu briguei com o Cacai. Mas muita gente ficou se questionando, né? O Mainardi, ele sai porque ele brigou com o Cacai ou ele saiu porque as redes sociais, na época, levantaram lá, né? O contrato do Manhattan Connection. E aí umas coisas assim, extremamente estranhas, sei lá... Se eu não me engano, posso estar enganado, do dia que a empresa foi criada pro dia que assinaram o contrato, o cara não é coisa de não tem uma semana, são 2 dias ou é 24 horas. Aquelas coisas assim que você fala, cara, é mestre do boleto. O cara sabe boletar como ninguém, né? Sensacional isso daqui. E aí eu lembro na época, sei lá, as pessoas levantaram a hashtag no Twitter, bateu primeiro lugar do mundo, mais de 430 menções na época. Eu tive que fiz um dossiê na época, um pessoal lá, tinha uma menina nas redes sociais, a Anitta,
ela fez uma baita thread, saiu puxando a capivara de todo mundo, e a gente vai comentando, né, esse dia a dia. Então, assim, não é aleatório tá chamando isso daí. Sempre tem uma história. Kim, a gente tá... Pois não. A gente tá falando da terceira via também, eu queria saber a tua opinião, porque a gente vê essa turma que entrou com o Bolsonaro, e pulou do cavalo, porque até então o Lula não tava no jogo. Aí é o seguinte, tava o Bolsonaro, aí, né, a gente faz aquela elucubração, vamos desgastar o Bolsonaro, que a gente entra com outro nome aqui, que seria o Sérgio Moro, e aí a gente desgasta e a gente consegue um possível segundo turno, ou consegue até tomar a cadeira da presidência. E aí voltou o Lula. E aí volta o Lula, mela completamente o jogo. Qual é a tua análise disso? Esse pessoal da terceira via, você acha que essa conversa de que não vai ter que votar em nulo, não vou votar, vou me abster, ou esse pessoal ele vai ter que tomar um lado, querendo ou não, sendo Lula ou Bolsonaro? Eu acho que esse pessoal vai tomar o lado da esquerda. Cedo ou tarde vai vir com aquela história que não, que temos que apoiar a democracia e tudo mais. Assim, a terceira via se fala desde a era Temer, né? Não vai ter que ter uma terceira via. E essa terceira via que se criou hoje, assim, eu tenho algumas coisas que me fazem acreditar que realmente, assim, foi premeditado. Sabe assim, não, a gente realmente vai montar uma terceira via. Quando eu olho hoje os principais, sei lá, né, os membros de maior destaque da terceira via, MBL, Sérgio Moro, Danilo Gentili, né, o pessoal que envolve aí, sei lá, classe política, os podcasts e tudo mais, que é um grupo grande. Eu começo a analisar assim, algumas coisas que eu falo, cara, não sei se vocês vão lembrar, mas em 2019 teve um evento que foi bastante importante. Foi a primeira grande manifestação assim, de rua, que foi a manifestação no dia 26 de maio, que ali foi o rompimento do MBL. Eles começaram a falar que não, que ia fechar o STF, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo outro, que... Só toda aquela confusão, uma confusão gigante. Na época, a Jovem Pan, acho que foi o único grupo que chamou o pessoal, mostrou, o Augusto Nunes, na época, rechaçou as falas do MBL, falou, cara, vocês estão falando isso daí com base num perfil que tem, sei lá, 600 seguidores, num perfil lá, Lobo não sei o que lá, e veio com essa história, que era uma manifestação golpista, e vários eventos se sucederam naquele intervalo. Por exemplo, uma coisa que passa batido de muita gente, mas acho que é interessante, é o Danilo Gentili. Ele estava até no Trend Topics, aí, por causa do filme dele e tudo mais. Só que em 2019, o Danilo Gentili até então, ele era um cara da direita. No início de maio de 2019, o Gentili brigou com o general Santos Cruz, porque o Santos Cruz tinha dado uma entrevista para Vera Magalhães, que ele falava em regulação das redes sociais. Aí o Danilo Gentili, ele vem, comenta, o assunto toma proporção. As matérias da época, se vocês procurarem, vão apontar o Danilo Gentili basicamente como a chefe de uma facção digital. O Danilo Gentili é o caso zero, né, do gabinete do ódio. E aí a coisa vai indo, e aí no intervalo do dia 5 de maio até o dia 26 de maio, quando teve a manifestação, o Danilo Gentili, que estava citando o Olavo de Carvalho, estava defendendo o Olavo de Carvalho lá para dia 10, 11 de maio, ele muda de ideia. O Emílio até compôs isso na época, porque o Emílio, na época, ele fez uma piada que envolvia o PICK Sonsa. Eu não vou repetir aqui. Foi uma coisa bem dentro da bolha do Twitter. Eu até brinco, o pessoal falou, cara, um dia ainda vou saber qual é a arroba do Emílio lá no Twitter. E aí eu vi todo esse pessoal se movimentando, eu falei, pô, isso aqui tá complicado. Olha o que esse pessoal tá fazendo. Aí o Danilo Gentili vem com o papo, não vou mais falar de política. Ele fala de política até hoje. Ele comentou na época, né? O pessoal começou a cobrar, e aí, Gentili, você não vai apoiar a manifestação dia 26? Aí ele fica quieto, não, vou sair aqui e deixar de apoiar a política. No dia que ele falou isso, as pessoas falaram, pô, mas você continua seguindo o Luciano Ayan, que ele tem até comentário, não, meu guru e tudo mais, que é aquele caso dos empresários da MBL que foram presos em 2020. E aí teve aquele primeiro rompimento. Depois disso daí, né, várias pessoas da terceira via saíram e, passado alguns meses, veio a tal CPMI das fake news, que colocou uma galera aí, né, sobre os holofotes da classe política, investigando, e começa a se falar em gabinete do ódio. E aí, por que eu digo assim, alguns pontos que realmente me fazem aqui, que algumas coisas eram de caso pensado. Teve um pessoal que já pegou esses relatórios, revirou do início até o fim, né? Tentando achar algumas inconsistências. E, por exemplo, em um dos relatórios o pessoal nota que Nando Moura, ele aparece como, ele é um vilão, ele é membro do gabinete do ódio, só que no final do relatório ele já aparece como vítima. É como se, o fato dele ter abandonado o barco tirou ele da CPMI das fake news. Você pega o próprio general Santos Cruz, hoje ele está no partido de Moro, tá ligado a toda essa galera. O pessoal criticou lá atrás. E aí o general Santos Cruz, quando ele vai lá, ele vai fazer a apresentação dele, o deputado federal Felipe Barros, a deputada federal Carolina de Tone, pergunta ao general Santos Cruz, que material é esse daí que você está usando? É do Luciano Ayan? Não sei quem é não. É do Carlos Afonso, que é o nome verdadeiro? Não sei qual é. É de quem? E aí ele falava lá como é que se dava a construção das milícias sociais em 5 pontos e tal, que era exatamente o mesmo material
o Luciano Ayan estava fornecendo para a CPMI. Isso daí se sabe porque ele deu entrevista na época, para o Diário do Mundo, falou que estava ajudando o Alexandre Frota, inclusive foi o Alexandre Frota, se não me engano, o documento 32 de 2019. Então você vê que teve uma movimentação político-jurídica, meio que para perseguir os apoiadores do governo. As coisas foram avançando, aí depois Sérgio Moro entra, todo mundo apoiando as mesmas pessoas, os mesmos influenciadores, esse mesmo grupo. Moro vem também com algumas histórias, a forma como ele sai do governo acaba também dando um certo direcionamento, né, que você vê, fomenta mais questões jurídicas contra o governo. E eu vou observando, e quando você vê agora em 2022, tá todo mundo junto e misturado. Eu falo assim, desde 2019, o que está acontecendo? Todo mundo, eu acho que todas as pessoas... Não, todo mundo tem direito a mudar de opinião. Qualquer um pode mudar de opinião, mas parece que há uma coordenação, articulação, pelo menos ou esquisito aí. Kim, eu queria agradecer sua participação, já que a gente tem o Constantino agora que está aqui com a gente também. Espero que você volte aqui para a gente bater um papo. Tem muito papo esse ano político e tal. Obrigado aí você disponibilizar seu tempo, bater o papo com a gente. Chamar. Eu vou passar aqui o endereço no YouTube, é youtube.com/Kim Paim, o Instagram e o Twitter, @Kim Paim, tem os canais dele. Obrigado aí pela conversa, tá? Valeu demais. Valeu, um abração.